Olá, eu sou o Maurício e sejam bem-vindos ao curso online de dramaturgia, um conteúdo artístico-cultural digital financiado com recursos do Fundo Municipal de Cultura de Novo Hamburgo, o FUNcultura, e integrante do Festival de Conteúdos Digitais de Novo Hamburgo. Nessa terceira de 6 aulas, a gente vai ver um pouco sobre estruturas narrativas, sobre aquilo que já foi estudado e que pode servir como inspiração para o início da sua produção dramatúrgica e te dar mais segurança no momento de desconstruir elas de forma consciente, entendendo o efeito que a variação dessas possibilidades pode causar. Dito isto, vamos à nossa terceira aula, agora sobre estruturas narrativas. Antes de entrar objetivamente nas estruturas que eu separei para trabalharmos hoje, é importante apontar 2 frases que podem ser muito úteis durante o processo de escrita. A primeira delas nos aponta que escrever é um processo inerente a reescrever, principalmente no teatro. Na aula anterior eu comentei sobre o quão viva e mutável pode ser um texto teatral, e é importante se ter em mente que tudo aquilo que você escrever tem que ser revisto, tem que ser reescrito, tem que ter em algum momento um autodistanciamento da obra para poder realizar uma análise dela. E a gente também tem que estar disposto a perceber durante o processo de escrita quando a nossa ideia inicial se transforma em uma ideia ainda maior no meio do caminho. Porque é aí que a gente está realmente tendo um distanciamento criativo que vai permitir à obra alcançar outro patamar de qualidade. Ficar apegado a uma ideia inicial não é um bom caminho, ao mesmo tempo que ficar pegando 1000 opiniões aleatórias durante a primeira escrita só vai te deixar ainda mais confuso. Por isso é importante terminar um rascunho da obra que possa ser analisada de forma completa e que possa ser reescrita mais tantas vezes até que se alcance o resultado que você pretendia no início ou que você vislumbrou no decorrer do processo como um caminho melhor do que o que você havia imaginado nesse início. A gente tem que aproveitar essas oportunidades criativas, aqueles espera um pouco, e se eu for por esse outro caminho? Mesmo que isso signifique reescrever grande parte da obra, porque afinal, escrever é reescrever. Mas é claro que se você estiver escrevendo num processo colaborativo, se você estiver escrevendo durante o processo de ensaios e construindo essa dramaturgia durante os ensaios, ou mesmo se você estiver escrevendo em colaboração com outra ou outras pessoas, então sim, é muito importante que você não apenas peça opinião, mas realmente realize essa troca de inspiração, de criatividade e de potências narrativas que todos os envolvidos têm. Mas se você estiver escrevendo uma obra sua, individualmente, você e a sua criatividade, talvez seja realmente interessante que você possa abraçá-la um pouco mais. E que as contribuições de outros venham no momento seguinte. Inclusive a sua própria análise crítica vem no momento posterior ao terminar o primeiro tratamento da sua dramaturgia, para que você realmente tenha o que analisar. É interessante se entender mais como um veículo para uma história ou obra vir ao mundo do que como uma pessoa que está criando ela. E o legal de pensar assim é tirar de você a pressão de que as pessoas que verão a sua obra vão estar julgando você, e não a obra apenas. Inclusive porque se você entende a obra como algo separado de você, a primeira pessoa que vai realizar esse julgamento de valor vai ser você mesmo. A gente precisa se distanciar da obra exatamente porque vai ser necessário reescrever a obra, e para isso não podemos estar apegados a ela. E nisso, entramos na nossa segunda frase, de que não existe genialidade sem erro. Se você não estiver disposto a libertar a sua criatividade e simplesmente escrever sem analisar a escrita durante a própria escrita, então talvez você esteja mais preocupado em não errar do que em acertar. Só que na arte não existe certo ou errado. Existe aquilo que alcança o público e aquilo que alcança outro tipo de público. Existe espaço para todo tipo de criação, existe público para diversas e diferentes obras, e é interessante perceber por onde a sua obra está indo, com quem ela dialoga e onde reside sua maior potência criativa, principalmente no momento de reescrever, pois ao analisar o seu rascunho, talvez você perceba potenciais incríveis na sua obra que você sequer havia pensado inicialmente. Mas veja bem, esse pensamento não funciona para tudo, porque nada funciona para tudo, apenas para aquilo no qual se aplica e tem resultado. Se você está construindo uma obra extremamente pessoal que fala especificamente de você e que funciona como uma forma de expressão artística para com as tuas próprias emoções, aí estamos em outro espaço de criação. E é importante apontar essa separação entre expressão artística e obra artística, porque não se pode analisar uma proposta sobre a ótica de outra proposta. A opinião pessoal de gosto de cada um não pode ser parâmetro para dizer se algo é bom ou ruim como obra, apenas se te alcança ou não como público. E agora eu vou apresentar algumas possibilidades de óticas narrativas e de estruturas narrativas, lembrando que elas não são as únicas e nem as melhores, são só algumas.
começando pelo direcionamento narrativo através da história. Nesta estrutura existe um roteiro com início, meio e fim, normalmente com um protagonismo bem definido e outras personagens de apoio que cumprem funções específicas. A relação das personagens ocorre principalmente por questões narrativas, por vezes não muito profundas, tendo como prioridade o desenvolvimento da história em direção a um desfecho pretendido, que não costuma ser alterado no decorrer do processo. Cada personagem tem sua função e irá executá-la até o fim numa progressão de ação contínua. Essa estrutura parte muito da conhecida jornada do herói, ou da estrutura de 3 atos. Direcionamento narrativo através das personagens. São histórias onde a relação entre as personagens desenvolve a narrativa, e o aprofundamento em suas motivações internas tem um destaque e são muito mais exploradas. Por vezes não se identifica tão facilmente o protagonista da história, e a ação acontece de forma mais introspectiva. Cada personagem tem sua personalidade e o embate entre elas que avança a história, normalmente com um foco muito maior nos diálogos do que na ação, ambientado em tramas do cotidiano, debatendo temas mais densos. Muito utilizada em tramas mais realistas que pretendem abordar temas mais delicados ou desenvolver personagens com mais cuidado e tempo. Direcionamento narrativo em busca de efeitos. Nessa base, o principal objetivo é atingir um efeito no espectador, independente da estrutura narrativa, da história ou da coerência total entre as personagens. É aquela estrutura que busca o riso, o susto, o estranhamento, o nojo, entre outros efeitos no público. A principal característica é a total liberdade criativa em busca desse efeito, com a permissão de ignorar completamente qualquer pré-definição de ideia inicial em prol de alcançar o efeito pretendido. Muito comum dentro desse tipo de estrutura, principalmente quando há um direcionamento cômico, é a utilização do improviso como característica principal ou de uma relação mais direta com o público. A imersão é uma palavra muito relevante nessa ótica narrativa. Agora, no processo de experimentação estética ou de linguagem, existe uma não linearidade extrema, uma abstração, a utilização de alguma vanguarda artística, levando a linguagem ao extremo sem preocupação necessariamente em comunicar nada específico ao público, transitando entre sensações e ideias estéticas. Normalmente, as personagens são abstrações não muito definidas, que podem trazer significações quase aleatórias. Pode ser também uma única ideia estética ou de linguagem, desenvolvida até o limite da criatividade. O processo normalmente se dá de forma colaborativa, com criações através de impulsos externos ou a partir de um texto que aponte diversos estímulos amplos. Sendo assim, depois dessa aula, tente lembrar de peças, filmes, quadrinhos, livros ou obras em geral que se relacionem com essas 4 óticas de criação e comece a perceber as possibilidades de cada uma delas, e também onde elas podem se conectar. Tendo compreendido e identificado os direcionamentos que acabamos de apontar, podemos comentar sobre alguns outros aspectos mais amplos que são importantes de se ter em mente, de forma orgânica e instintiva, não pensando neles o tempo todo na hora de escrever, mas pensando neles racionalmente durante o processo de reescrita. São elementos que você pode estudar para internalizar em você de forma que não atrapalhem seu processo, mas que também são interessantes de poder identificar posteriormente no rascunho pronto, para que se possa potencializar os elementos narrativos que fizerem sentido para você. Ou seja, estude muito para poder escrever sem pensar demais. Começando pelo conceito de lógica interna. Independente da estrutura base que você definir para sua narrativa, ou não narrativa, é interessante manter uma lógica interna daquele universo que você está criando, para que, mesmo que ele não seja nada realista, ainda assim faça algum sentido dentro da mente de quem assiste, para que o público possa embarcar junto na dramaturgia proposta. Lembrando que não ter absolutamente nenhuma lógica narrativa também é uma possibilidade de lógica interna, como acontece em obras que se sustentam em vanguardas surrealistas, absurdas ou mescladas, por exemplo. Assim como universos mágicos necessitam de uma lógica interna muito forte para serem incríveis e não começarem a soar como resoluções rasas de escrita. Outro aspecto importante a se considerar dentro da criação dramatúrgica é a relação de apresentação da unidade de tempo. A unidade de tempo cronológica se refere à construção de cenas de forma sequencial, onde a próxima cena ocorre, cronologicamente, em algum momento após a cena anterior. É a medida de tempo da nossa realidade cotidiana, de como o mundo se move externamente em relação ao tempo. Nessa unidade, é muito simples o público conseguir acompanhar os acontecimentos e ir ligando eles de forma mais fluida e natural,
visto que a causa de algo é apresentada antes de sua eventual consequência. Ou seja, a unidade de tempo cronológica é a apresentação sequencial de causas e consequências. A unidade de tempo fragmentada vai trabalhar com cenas que se apresentam fora da ordem natural do tempo cronológico, muitas vezes incompletas, apresentando cenas ou trechos de cenas numa sequência que pode ser confusa num primeiro momento, mas que tem o potencial de criar tensão e expectativa em quem assiste. Além disso, a narrativa segue um modelo de quebra-cabeça, de forma que o espectador precisa estar atento ao que acontece para ir ligando os pontos e eventos em algo que se possa compreender e impactar. O grande desafio de escrever algo nessa unidade de tempo é conseguir dissolver as informações entre diversas cenas, de forma que as cenas anteriores sejam ressignificadas através de novas cenas, e o público se lembre de algo que já viu antes, mas que, com novas informações, recebe um novo significado, de forma que uma mesma cena pode trazer uma nova sensação ao ser ressignificada. Por fim, a unidade de tempo suspensa se refere a um espaço onde não há, necessariamente, passagem de tempo acontecendo. Pode ser um sonho, um espaço mágico, um momento absurdo, uma visão, entre outras várias possibilidades que, normalmente, exigem algum nível de suspensão da descrença por parte do público, pois é bem provável que seja algo fora da realidade. Mas pode ser também algo mais simples, como um solilóquio, onde uma personagem comenta sobre os acontecimentos da peça em um espaço suspenso, onde ela não existe naquele momento. Personagens mortos que narram histórias, ou narrativas que trabalham com metalinguagem, onde as personagens têm consciência de que estão em uma peça. A unidade de tempo suspensa pode se apresentar em diversas formas e subformas, buscando uma quebra da realidade e da unidade de tempo, tanto cronológica quanto fragmentada. E eu gostaria de concluir essa aula comentando que, independente do caminho que você escolher, supondo que você decidiu pensar nos assuntos desta aula para desenvolver a sua dramaturgia, fique sempre atento para as possibilidades que aquilo que você está escrevendo tem para te oferecer. Tente mesclar esses diversos elementos e criar movimento na sua dramaturgia, surpreendendo o público constantemente. E é sempre bom tirar um momento para se deslocar do papel de escrita e pensar como você se sentiria ao ver o que você está escrevendo sendo público. Se colocar no lugar do outro para tentar entender o efeito que as tuas cenas podem causar. Isso pode ser de grande utilidade. E lembrar sempre que diferentes pessoas carregam diferentes referências e conhecimentos, então cada um vai absorver a sua obra de uma forma muito particular. Tente perceber o que funcionou como você esperava e o que funcionou de forma diferente, pois quanto mais consciência narrativa você tiver, mais certeira será a sua escrita, e mesmo que ela vá por um caminho completamente diferente do que aquilo que você imaginou, ainda assim pode ser algo incrível, pois não existe genialidade sem erro, e o erro nunca é intencional. Então a genialidade também não é. Só porque você escreveu algo maravilhoso que funcionou muito bem, isso não significa que você é especial, mas que você conseguiu ser o veículo para trazer algo esplendoroso ao mundo. E isso é lindo, é mágico, e é parte de você, que se permitiu doar artisticamente ao mundo e transbordou algo que ele talvez, nesse momento, precisasse. Por hoje era isso. Até a próxima aula.